Bem, irmãos, mais sobre a questão do pode e não pode, não é? É, Antes eu vou só mencionar aqui, né, que alguns irmãos comentaram, né? O Edgar Alain, ele colocou excelente vídeo, o irmão Jorge Douglas também, né? Comentou alguma coisa aqui, e também o irmão Yuri John, né? Até comentou assim, pastor, no momento seus vídeos não têm um grande alcance, mas não termine esse canal não. Sou muito ajudado por esses conteúdos e as lives são muito boas. Deus abençoe. No mais, eu agradeço a todos os irmãos que comentaram aqui, tá bom? Ao irmão Yuri também aí, com relação a incentivar, né? Não parar com o canal. Muito obrigado, meu irmão, viu? Eu realmente não pretendo parar, não. Eu sei que o trabalho sério na internet, ele não é fácil de acontecer, certo? Nós sabemos disso. Se eu fosse adotar a política da boa vizinhança, talvez eu tivesse bem mais inscritos, né? Ou então, se eu fosse me posicionar, não é? De alguma maneira com questões políticas que fossem mais liberais, digamos assim, ou então, de propósito, quisesse simplesmente causar polêmica, simplesmente isso, né? Talvez também teria mais inscritos. Mas o objetivo realmente do canal é refletir, não é? À luz da palavra de Deus, nessa perspectiva reformada, não é? E apresentar a cultura reformada. Então, basicamente, é essa situação aqui do canal. E aí eu sei que o crescimento, ele vai ser lento. Tudo bem, tranquilo. Nem me preocupo com isso. E agradeço ao irmão pelo incentivo. Não é? Eu sei que, embora talvez eu passe anos da minha vida sem colher tantos frutos do canal, mas ainda assim é um legado, não é, que está registrado na internet e pessoas vão poder usufruir desse material, não é? Eu tenho esperança realmente que mais irmãos possam, de alguma maneira, serem beneficiados com essas reflexões, tá certo? Então, muito obrigado. Continuando nessa questão, então, do assunto do pode e não pode, né, eu quero apenas apresentar um princípio que é importante para compreendermos isso, para sermos mais objetivos, não é, em pessoalmente julgarmos, não é, o que eu devo ou o que eu não devo fazer, não é? Então, eu quero só ler um versículo, mas explicar um pouco do seu contexto. 1 Coríntios 10:31, que eu creio que basicamente crentes, né, sabem de qual é salteado, que é, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não é? É um texto muito conhecido, muito usado, mas talvez eu não acho que não seja compreendido. Eu acho que é compreendido, mas talvez na prática realmente as pessoas não queiram, não é, assumir as implicações desse texto. Para ficar um pouco claro, não é, Paulo fala isso dentro de um contexto, não é, que é a questão da liberdade cristã. Tá bom? Tem a ver justamente com isso, com o que eu devo ou não devo fazer. Né? Então tem a ver com o que pode e o que não pode, digamos assim. E esse assunto começa desde o capítulo 8, na verdade. Não é? Justamente Paulo instruindo a igreja de Corinto, não é, a saber como, nesse sentido, usar a liberdade de maneira a não escandalizar os de fora, escandalizar os que eram imaturos, não é? E tomar cuidado, porque muitas vezes essa ênfase em eu sei o que é a verdade no contexto lá, né? Eu sei que só há um Deus, nós sabemos que há um só Deus e que os ídolos são uma enganação. Então vamos ao templo dos ídolos e vamos comer lá, não é? Porque nós sabemos que o ídolo nada é. E muitas vezes numa situação como essa, como ele vai deixar claro nesses capítulos, né? A pessoa vai estar sentando na mesa dos ídolos, tendo comunhão com aquele tipo de religião, com aquele tipo de manifestação ali. Ou seja, por arrogância, por achar que tem liberdade e não ter sabedoria nessa liberdade, não é, acabar caindo na idolatria. Coisa que talvez eles acusavam os irmãos que eram mais imaturos, ou os mais fracos ali, não é, de serem idólatras. Então, o contexto realmente é um contexto muito importante, porque temos aqui, então, capítulo 8, 9, 10, não é? Justamente tratando de um assunto que tem a ver com a liberdade cristã. Então, no geral, o que podemos realmente extrair desses três capítulos, não é? É justamente isso, irmãos. Justamente isso. Desses dois capítulos. É justamente isso. Compreender primeiro. Eu vou fazer alguma coisa. Nós temos o mundo que está o tempo todo nos bombardeando com opções, não é? Opções de lazer, opções de prazer, opções de tudo. Entende? Então, muitas coisas são jogadas diante de nós. Isso por meio das mídias, não é? Aí vem as mídias de streaming, por exemplo, Netflix, Amazon, a internet no sentido geral, não é? Então, a indústria do entretenimento realmente é algo muito abrangente, digamos assim, produz muito o tempo todo, não é?
E mesmo numa situação como essa, entendendo que o entretenimento não é uma coisa má, essencialmente falando, mas algo bom, porque é uma questão de prazer e não há nada de mal nesse sentido, não é? No entretenimento em si, mas a maneira como o entretenimento é produzido e vendido, não é neutra. E aí, como um cristão, eu preciso realmente pensar nisso. Lendo esses capítulos aqui, não é, de 1 Coríntios, eu vou conseguir entender. Eu vou conseguir entender realmente que Paulo está nos ensinando a termos um parâmetro, uma base para nos questionar, para avaliar nós mesmos se o que vamos fazer realmente é algo bom, essencialmente bom, ou se aquilo que, nesse sentido, não tem um problema, não é, específico ou essencial, não possa se tornar um problema, não é, e até pecado por conta do mau uso da minha liberdade. A pergunta base para isso, baseada no versículo que nós lemos, é: aquilo que eu irei fazer glorifica a Deus? Isso é o básico. E essa pergunta, esse princípio, essa pergunta, ela se aplica em tudo. Em absolutamente tudo, irmãos. Absolutamente tudo. Devo me perguntar: glorifica a Deus? E aí vamos dar um exemplo de como isso se aplica às coisas mais simples, né? Mais objetivas, mais claras, mais comuns. O texto fala: portanto, quer comais, até comer, né? Quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. Ou seja, coisas simples, coisas do cotidiano, comer e beber. Até isso, que é tão simples, devo eu, como cristão, fazer para a glória de Deus. Então, sendo assim, eu posso aplicar isso, não é, em questões um pouco mais pontuais, não é? Então, por exemplo, até coisas do dia a dia mesmo. Por exemplo, eu vou me arrumar, eu vou me vestir, certo? Para ir a qualquer canto, né? Seja para a igreja, ou para a escola, ou para a faculdade, ou para o trabalho, ou para dar uma volta na praça, sei lá. Eu devo me perguntar primeiro, não é? Para ver se realmente eu estou tendo essa maturidade cristã e compreendendo o que Deus está me dizendo em sua palavra. A maneira como eu vou me vestir, não é? Os meus trajes, as minhas roupas, elas de alguma maneira glorificam a Deus? Aí a pessoa vai pensar: ora, então se é para poder se vestir para a glória de Deus, então eu preciso realmente procurar uma roupa que foi fabricada pela marca da paz, né? Ou seja, por uma fabricante evangélica, não é? E que necessariamente essa roupa tenha versículos bíblicos. Não é isso que eu estou dizendo. Isso não é a maneira correta de compreender esse princípio. Isso aí é o mundo gospel, na verdade, né? Aplicado à questão de roupas. Roupas que são feitas por crentes ou por indústrias ou por fábricas que têm como donos evangélicos, cristãos protestantes, cristãos no sentido geral, não são marcas ou coisas santas. Isso não tem nada a ver. O ponto é a maneira como eu vou me vestir. Isso glorifica a Deus. Entende? Então, tanto a irmã como o irmão vão começar a analisar: como é que eu posso glorificar a Deus? Simples, é um princípio simples. Primeiro, eu vou me vestir de uma maneira, não é, em que eu não chame a atenção para mim. Em que eu não seja visto, não é, e seja o foco das pessoas na rua quando eu passo. Eu tenho que me preocupar com isso. Entende a situação? Porque, para pensar, imagine, aí o irmãozinho garotão, né, jovem, tá na academia, tá malhando, né, tá bonitão, tá saradão. Esse irmãozinho, ele às vezes não tem sabedoria, e ele acaba meio que ostentando aquele tipo de vida mundana, onde os homens que malham, muitas vezes, gostam de ficar o tempo todo exibindo seus corpos, né? Então eles vão procurar roupas, claro que acabem mostrando um pouco mais os seus músculos, né? O formato do seu corpo, porque eles passam e as meninas dão psiu, né? Ei, você de azul, me leve pra tu? É assim que funciona? E aí a irmãzinha também de um jeito, sem sabedoria, vai e se veste de um jeito, não é? Já ostentando mais uma vez essa beleza, esse anseio por beleza que é vulgar, que o mundo prega com sua moda. E essa irmãzinha vai sair com a roupa, não é, justa demais, de alguma maneira que as pessoas, quando olham, os rapazes, né, esses meninos mais perigosos, né, e outros também, vão ficar olhando, né, olhando para o formato do corpo da irmãzinha, né, e vão dar psiu, vão falar: eita, que beleza, que maravilha, né? Então, para pensar, entender a situação, é uma coisa básica, muito simples, que todo mundo sabe muito bem
O que significa na prática? É simples. Quando eu vou me vestir, eu tenho que me perguntar: esse tipo de roupa, a maneira como eu estou me vestindo, isso vai glorificar a Deus ou vai fazer com que as pessoas notem a minha beleza? Não é? Onde é que fica o princípio de que Cristo cresça, não é? Ele aumente e nós diminuamos? Entende a situação? Então, obviamente, um tipo de roupa que é vulgar, não é? Provoca a sensualidade e que expõe o nosso corpo, as nossas belezas, digamos assim, não é um tipo de roupa que glorifica a Deus. Logo, não é o tipo de roupa que um cristão genuíno, alguém que tem um compromisso sério com o reino de Deus, deve estar usando. Entende? Nós não vamos, é claro, colocar essas regras para pessoas ímpias que não creem, que não temem Jesus Cristo. Mas, se nós somos cristãos, estamos sujeitos a sermos cobrados pela palavra de Deus, tá bom? Por conta de nosso comportamento no mundo. Então veja como um exemplo simples e que todo mundo pode entender. Isso tem a ver com uso e costume? Não. Tem a ver com maturidade, tem a ver com consciência cristã e com compreensão de que nós temos liberdade do Senhor, mas essa liberdade nos foi dada para ser usada de maneira santa. Tá bom? Cristo nos liberta não para sermos libertários, né? Não para sermos, digamos assim, pessoas que anseiam cada vez mais por revoluções, mas para que possamos, nesse sentido, não é, agora cada vez mais nos afastar da vida promíscua, da vida da sensualidade, não é, da vida de pecado, da vida de promiscuidade, não é? E isso vale para todo o resto. Então, basta fazer essa mesma pergunta quando você vai assistir seu sei lá, assistir algum conteúdo no seu smartphone, na sua televisão, no seu computador. Não é? Isso glorifica a Deus, o que você está assistindo. Isso se aplica a tudo. Eu não preciso nem falar de conteúdos que são mais podres, digamos assim. Eu posso pensar em conteúdos que sejam, sei lá, de mero entretenimento mesmo, séries, filmes. Será que tudo, por mais que eu tenha a liberdade de assistir filmes e séries e goste, eu realmente gosto muito da cultura pop, né, cultura geek, sou meio nerd nesse sentido, mas será que tudo realmente eu devo assistir? Será que aquilo vai trazer a minha mente, ao meu coração, boas informações edificantes? Será que eu vou aprender verdades que são importantes para mim e que estão, de alguma maneira, manifestando, não é, aquilo que a Escritura ensina, por exemplo? Ou será que aquilo que eu estou assistindo, embora seja uma coisa um pouco mais liberada, mas tem um apelo sexual grande, um apelo ideológico grande? Será que isso vai ser uma coisa boa para mim? Será que Deus vai ser glorificado com o tipo de informação que eu estou recebendo, não é, em minha mente? São perguntas simples que nós fazemos usando esse texto. E os princípios desses dois capítulos, né? Desses 3 capítulos, capítulo 8, 9 e 10. Entende? Coisa simples. Isso vale para tudo, absolutamente tudo. Tá bom? Vale para questão de relacionamentos, não é? Casamento, filhos, não é? Trabalho. Tudo eu devo pensar primeiro na glória de Deus. Nos movemos a partir daí. Essa é a nossa identidade como cristãos. Nós temos um rei, o Todo-Poderoso Deus, Cristo nosso Senhor. Então precisamos realmente pensar, não é, se as nossas atitudes não serão atitudes, não é, rebeldes contra o nosso Deus. Temos que pensar primeiro em que tais atitudes, não é, sejam para a sua glória, sejam obediência a Ele, promovam ainda mais a sua bondade, a sua beleza, a sua majestade. Tá bom? Então é um vídeo para complementar aquele primeiro. Valeu, meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe.